E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, e a nova temporada do campeonato alemão tá começando agora e tem transmissão exclusiva do OneFootball mais uma vez. É muito fácil assistir, você só precisa baixar o aplicativo pelo link aqui da descrição, ir na aba Jogos, depois para a aba Assista. E aí é só escolher qual jogo você quer assistir, não precisa incluir cartão de crédito, nada disso, tá? O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e, como eu já disse, né, o link para você baixá-lo tá aqui na descrição. E antes das notícias efetivamente, vamos só fazer aqui um agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas, tá? Hoje vai então em especial para o Edgar G. Então obrigado Edgar, obrigado a todos que são membros do canal. Caso você queira fazer parte dessa iniciativa e dar uma ajuda financeiramente pra gente também, clica nesse botão Seja Membro que aparece em algum local aí da sua tela. E se você tiver feito a adesão à categoria Sócio Atleta, que tem a participação no grupo de WhatsApp, vai lá na aba Comunidade, onde tem uma publicação que tá lá o meu número de telefone, que você pode me chamar, ou então deixa lá o seu número que eu providencio a sua inclusão no grupo. O Cruzeiro ganhou do Brusque no sábado, 2-1 de virada, 2 gols no final, depois da gente ter sido prejudicado pela arbitragem, né? Foi realmente um resultado espetacular que colocou fim naquela sequência ruim nossa de 9 jogos sem vencer. E esse triunfo nos tirou da zona de rebaixamento, porque times como Vitória, Ponte Preta e Londrina perderam na rodada. Nesse momento nós estamos em 15º lugar na classificação, com 16 pontos conquistados após 16 jogos. Estamos 3 pontos acima do primeiro time no Z4, que é o próprio Vitória, e com relação ao acesso, a distância ainda é muito grande, nós estamos 11 pontos abaixo do Goiás. Vanderlei Luxemburgo mostrou otimismo na coletiva após o jogo, ao lembrar que ainda faltam jogos suficientes para a gente brigar por uma vaga na Série A, mas que é preciso pensar jogo a jogo, sempre somando pontos para encostar nos times da parte da frente. E realmente tempo ainda dá, faltam mais de 20 partidas, mas a gente sabe que o campeonato ruim que o Cruzeiro fez até agora deixa nossas chances menores, né? A gente vai precisar realmente de uma sequência de bons resultados. Até já saíram aí as matérias com os matemáticos, né? O pessoal falando lá que o nosso risco de rebaixamento, que era acima de 50%, agora é de aproximadamente 30%. A chance de acesso é muito pequena, coisa de 1,5% aí, mas enfim, uma vitória muda muita coisa, uma sequência de vitórias muda tudo. Os nossos gols foram marcados por Giovani e Felipe Augusto, jogadores que entraram no segundo tempo. O Luxemburgo ressaltou a importância de usar bem o grupo, elogiou o fato dos jogadores terem entrado ligados na partida e ainda falou que não inventou nada no time, porque ele não é o Santos Dumont. Aí a gente já vê o personagem Vanderlei Luxemburgo em sua essência, né? E assim, taticamente, ele não fez realmente nada muito absurdo, nada muito inovador, né? Ele tirou um dos volantes, botou o time um pouco mais projetado e aquele negócio, né? Às vezes o cara tem que contar com a sorte também de algumas apostas que ele faz surpreenderem positivamente. Ariel Cabral, por exemplo, é um cara que vinha aí jogando muito mal há muito tempo, né? O Vanderlei mexeu no time e o Ariel Cabral virou o único volante do Cruzeiro, com o Giovani e o Marcinho um pouco mais à frente, e o Ariel Cabral foi muito bem, inclusive rouba a bola, né? De certa forma é ele que dá assistência pro gol do Giovani. O próprio Claudinho que dá assistência, logo que entra em campo, ele entra na vaga do Bruno José, na primeira bola ele acerta o cruzamento pro Felipe Augusto. Então foi assim, um pouco até da estrela do treinador, né? Eu não gosto de me apegar muito nessas questões, mas é fato que o ambiente do Cruzeiro parece muito mudado. Inclusive, para quem não viu, né? O Cruzeiro divulgou lá no seu canal oficial o vídeo de bastidores, os jogadores, a forma como comemoraram muito a vitória, cada gol, a postura de todo mundo ali depois da partida. Dá pra ver que o ambiente tá realmente mais leve, o pessoal tá muito unido. E na época do Mozart, em alguns momentos até parecia realmente que o elenco do Cruzeiro tava muito unido, né? Mas tava unido e fazendo tudo errado. Aí não resolve nada, tá? Certamente a questão da confiança vai ter uma melhoria agora que a gente finalmente conseguiu essa vitória, né? E parece que pela apuração até do pessoal lá do Globo Esporte, os salários estão realmente sendo pagos conforme foi prometido, né? E aí a gente tem que mais uma vez agradecer o Pedro Lourenço que tá dando essa força aí, mas acho que é uma questão realmente de compromisso, né? E o Vanderlei Luxemburgo até falou sobre isso em dado momento da coletiva também. É um compromisso que os jogadores têm que assumir com o clube e que a diretoria tem que assumir com os jogadores também. Tem que todo mundo fazer a sua parte para ver se o Cruzeiro sai dessa e pode voltar a sonhar com algo bom. O gol marcado pelo Giovani Piccolomo, que nos deu a vitória na reta final, foi o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. O meia embarcou no discurso do treinador, disse que vamos brigar na parte de cima da
da tabela, que o time já vinha merecendo a vitória e que eles têm que agradecer ao Luxemburgo por ter topado o desafio. É sempre bom lembrar que o Giovani é um jogador que tem um histórico de acessos na Série B do Campeonato Brasileiro, com o Goiás em 2018, com o Coritiba em 2019, sendo um cara titular e uma peça muito importante do time. E por que ele não repetiu isso no Cruzeiro? Tem um pouco de culpa dele, né? A questão do peso e tudo mais, a gente sabe que é um jogador que pode se cuidar um pouco melhor, sim, né? Mas tecnicamente ele é um cara bom aí nesse time e acredito que esse gol vai dar também uma injeção de confiança para ele, e a tal da confiança faz uma diferença absurda no futebol, né? Ainda mais com um nível competitivo como é o da Série B, que os jogos são muito brigados e que pouca gente tem um pouco mais de recurso técnico, né? A gente viu naquela partida de sábado que realmente foi um jogo muito duro, muito brigado, e que o Cruzeiro igualou nessa pegada e na reta final teve a postura de ir para cima, de buscar o resultado, e quando isso acontece a gente consegue superar inclusive uma arbitragem ruim, né? Porque teve um pênalti não dado em cima do Moreno, o pênalti do Brock pra mim não foi pênalti até agora, tá? Mas o Cruzeiro conseguiu superar tudo isso e trazer os 3 pontos. Para o jogo contra o Vitória não poderemos contar com o Felipe Augusto, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ele que se isolou na artilharia do elenco atual do Cruzeiro com 5 gols marcados na temporada, se a gente desconsiderar o Matheus Barbosa, que fez 7, mas já foi embora. Eu ainda não defini muito bem na minha cabeça se não ter o Felipe Augusto pro jogo é um desfalque ou um reforço, tá? Mas é até irônico a gente lembrar, né, que, por exemplo, o jogo contra o Londrina, o Felipe Augusto teve 2 chances de cabeça no segundo tempo em bolas mais fáceis do que o gol que ele fez, né, nessa partida aí contra o Brusque. Então, assim, é realmente coisas que são difíceis de explicar. Vamos torcer para que agora ele consiga fazer outras partidas úteis, né? Hoje ele é um reserva do time, os titulares devem ser mesmo o Wellington e Bruno José, que são jogadores melhores, mas o Felipe Augusto é um cara que sempre entra no time e ele vai continuar sempre entrando, né? E a gente espera que das próximas vezes que ele tiver oportunidade, que ele consiga fazer jogos como esse último, que não foi brilhante, mas na hora que a bola chegou ele conseguiu botar para dentro. O Marcelo Moreno não fez gol no sábado, mas segue em pauta. Segundo a imprensa chilena, o jogador recebeu uma proposta oficial do Colo-Colo e já tem um princípio de acordo com o cacique. Segundo o Globoesporte.com, o Moreno não tem interesse em aceitar essa proposta no momento e o Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta oficial até agora. Eu acho que eu tô sendo repetitivo nesse assunto do Marcelo Moreno porque a imprensa chilena também tem sido repetitiva, né, sobre essa insistência aí. Parece que agora existe de fato uma proposta oficial que já foi passada ao staff do jogador. O Marcelo Moreno, ele vai pro Colo-Colo se ele quiser ir, e se ele quiser ficar no Cruzeiro, ele fica. O Cruzeiro não tem como colocar empecilho nenhum, justamente pelo tanto de atraso salarial que o Cruzeiro tem com ele. O Cruzeiro não deve dinheiro pro Moreno só esse salário de agora. Tem coisa do ano passado, tem muita coisa nessa história aí, né? Tem boatos, inclusive, de que o Marcelo Moreno ele já ajudou até financeiramente a diretoria do Cruzeiro também, tá? Não tem como a gente provar, mas eu já ouvi essa história de mais de uma pessoa. Então, moçada, o Marcelo Moreno é que vai definir o destino dele, e eu realmente não acho que a questão financeira vai ser primordial, tá? Quando ele largou a China para vir pro Cruzeiro, ele largou muito dinheiro nesse percurso. Agora ele tá jogando no Cruzeiro, não é pelo dinheiro, ele veio pro Cruzeiro porque ele queria jogar no Cruzeiro de novo, né? E nesse momento que ele é titular do time, tudo leva a crer que ele vai ter uma sequência com o Vanderlei, eu realmente sigo achando que o Marcelo Moreno vai ficar, tá? Se ele resolver ir embora pro Colo-Colo, vai ser uma surpresa para mim, mas isso aí a gente tem que aguardar os próximos capítulos. Acredito que ele vai ficar, mas não é o Cruzeiro que vai decidir se o Moreno vai ou não vai. É o próprio Marcelo Moreno. Se ele quiser ir, ele vai. Se ele tiver a fim de seguir por aqui, ele segue. E eu, particularmente, torço para que ele continue, porque nessas últimas partidas aí, o Marcelo Moreno tem jogado bem melhor, né? Aquele jogo contra o Botafogo, ele fez os gols. Depois teve aquele jogo contra o Avaí, que ele jogou mal, que ele perdeu chances claras. Mas mesmo quando ele não faz gol, ele tá ajudando o time, tá brigando muito. Nesse último jogo, ganhou algumas bolas importantes de casquinha ali. Torço para que ele fique e vamos aguardar então o decorrer aí dos próximos dias. De forma surpreendente, o Cruzeiro contratou o meia Diogo Vitor, de 24 anos. O atleta, que é cria da base do Santos, assinou contrato até dezembro e conta com um histórico de carreira complicado, com diversos atos de indisciplina e até uma punição de 18 meses por uso de cocaína. Pelo que informou a diretoria do Cruzeiro, até o Samuel Venâncio falou sobre isso lá no canal dele, né? O Diogo passou por um processo ali de recondicionamento físico, ele já tá treinando na Toca da Raposa há algum
algum tempo, né? O pessoal achou que ele tá bem, tá num nível legal e agora o jogador assina contrato até o final do ano. Todo mundo sabe que o Cruzeiro não pode registrar atletas. A gente tá com 2 transfer bans, né? Um sobre o Arrascaeta e outro do Riascos, que totalizam mais de 13 milhões de reais e não tem nenhuma previsão de pagar isso. Então o Diogo não vai ser registrado pelo Cruzeiro, porque não tem como, ele não pode jogar pelo Cruzeiro, e a ideia, segundo a diretoria do Cruzeiro, é que o jogador seja emprestado a outro clube. Tá? Eu não entendi nada do porquê registrar um jogador que você não vai botar em campo com um contrato até dezembro, sendo que não há previsão de que o Cruzeiro pague o transfer ban até dezembro. Então provavelmente é um contrato assinado que não vai dar em nada, porque o cara nunca vai jogar pelo Cruzeiro. Aí não foi revelado se existe alguma cláusula de renovação automática e tudo mais, alguma coisa que é feita por opção do clube. Imagino que o salário do Diogo Vitor vai ser bem baixo, porque é um jogador que tem pouquíssima trajetória no futebol profissional e não é por culpa dos outros, né? A maioria dos problemas foram causados por ele mesmo e quem se prejudicou na história foi só o próprio Diogo. Porque entre as polêmicas que o jogador se envolveu, e a gente sempre tem que dar um destaque para essa questão do doping, né? Que ele ficou 1 ano e meio proibido de jogar, mas você olha pro histórico, normalmente o cara, eu tô com dor de dente, desaparece. Eu tô com conjuntivite, desaparece. E quando ele some, não é que ele some uns dias, o cara some e ficava 3 meses no interior, sabe? É um jogador que parece ter alguma coisa aí que realmente precisa ser ajustada na vida dele. Não sei se ele já conseguiu achar esse rumo, né? Porque assim, ele já tá com 24 anos. As chances dele no futebol estão acabando. Ele não aproveitou as diversas oportunidades que o Santos deu. O Corinthians também deu uma moral pra ele, não deu em nada. Agora tá aparecendo essa chance no Cruzeiro. Depende dele muito mais do que de qualquer outro fator, né? Tecnicamente, ele sempre foi um jogador muito elogiado. Parece de fato que é um cara que tem muito talento com a bola no pé, mas para ser jogador de futebol precisa de mais do que talento, né? Precisa de um pouco mais de foco, precisa de querer também, precisa de provar que quer realmente vingar na carreira. Eu desejo sorte para ele, para que se recupere, para que não volte a ter problema com droga também, né? Mesmo que não vire um jogador do Cruzeiro, mas que possa seguir a vida dele numa boa aí. E para fechar, o nosso time sub-20 venceu o São Paulo por 1-0 no sábado, jogando lá no CT de Cotia. O único gol da partida foi marcado pelo Queiroz e essa foi a primeira derrota do tricolor paulista na competição. E essa história fica ainda mais legal quando a gente lembra que o técnico do sub-20 do São Paulo é o Alex, né? Um ídolo histórico aqui do Cruzeiro, que tá fazendo um grande trabalho. O São Paulo é líder do Brasileiro sub-20, inclusive, recebeu o Cruzeiro e o Cruzeiro lá embaixo na tabela ganhou. Enfim, coisas do futebol, né? A gente ainda tá 4 pontos abaixo do primeiro time no G8, então o Cruzeiro precisa realmente de uma sequência de vitórias para ter alguma chance de classificar, mas a gente já enxerga alguma coisa mais interessante do que foi ano passado, né? Porque na última temporada, se tivesse rebaixamento no Brasileiro sub-20, o Cruzeiro tinha caído, aquele time era realmente muito fraco. O desse ano a gente já enxerga um ou outro jogador um pouco mais interessante, que pode até ajudar o profissional do Cruzeiro no próximo ano, mas enfim, estamos seguindo aí, foi uma vitória importante e o próximo jogo vai ser no domingo contra o Ceará. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!